Esse homem merece aplausos hoje, hein? Vamos analisar aqui a coletiva de imprensa do técnico Filipe Luís. Bruno Henrique, cara, parabéns pra esse Flamengo. 3-1 pra cima do Chelsea, botou os ingleses na roda. Vou deixar os créditos ao canal da Flamengo TV, link na descrição, mas antes, nação, chega aqui, explode o dedo do like. Hoje é recorde de likes, eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso, ó. Compartilhando o vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal. E, meus amigos, coloca aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Alagoas, Amapá, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Coloca o seu estado, se você está em Portugal, está nos Estados Unidos, coloca o seu país pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Vamos lá para a coletiva do técnico Filipe Luís. Flamengo 3, Chelsea 1. E hoje você entra, faz o gol, ajuda nessa transformação da atuação da equipe. Queria te ouvir, como é que tá, né, o teu sentimento e como é que foi essa atuação do segundo tempo, Bruno? Parabéns. Boa tarde. Sentimento de felicidade, de alegria. O conjunto hoje mostrou a força do nosso grupo. O Felipe, no intervalo, já tinha falado que nós estávamos jogando muito bem, mesmo com o placar atrás, e mandou a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo no primeiro tempo, e que os jogadores que estavam no banco seria muito importante o decorrer da partida. Um jogo muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo em hora nenhuma abaixou a intensidade. Jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Felipe, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfon, Revista Placar. Felipe, queria saber de... para ele. Ah, tá. É para o Bruno, desculpa, então. Bruno, você que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2019, né? Foi o último encontro do Flamengo com os clubes europeus. Hoje foi, mais uma vez, melhor jogador em um duelo contra o clube europeu. Queria saber o que passa na sua cabeça, você mais uma vez sendo destaque contra um grande clube da Europa, mesmo com essas diferenças aí que a gente encontra. Obrigado. Olha, não acho nada que seja diferente. É uma partida diante de uma grande equipe e eu sempre faço o meu melhor, dependendo da equipe que a gente sempre enfrenta. Hoje fui muito feliz diante de uma equipe europeia e consegui fazer o que eu sempre faço, que é ajudar a minha equipe com assistência, fazendo gol, correndo, que o Felipe sempre fala. A gente tem uma equipe muito qualificada, todo mundo que entra, os 11, os reservas também, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo, e eu, quando entro para dar minha vida pelo Flamengo e sei o que eu tenho que fazer dentro de campo. Às vezes os gols não saem, mas a vontade, isso não falta em mim, e por isso que eu estou sempre ajudando a equipe do Flamengo. Hi Felipe, Nizar Kin... Oh, sorry. It's for him first. Just layer the match first. Oh, okay. Three questions for Bruno and then he will leave. Okay, then we start with Felipe. Ok. Bruno, obrigado, Bruno. Valeu. Obrigada, Bruno. Nizar Kinsella from BBC Sport. I just wanted to ask you, how did you get the win today? What was key to victory against Chelsea? And also, South American teams are unbeaten in this competition. Are you surprised by that? And can a South American team actually win it? Well, first of all, I am surprised because I know the quality of these European clubs, especially the elite of football, the absolute elite. It's about 10, 12 clubs in the world who made part of this elite. I'm surprised that they have these results. It's true, sometimes the weather, they're not used to this, but what I can say that South American clubs are very competitive, and we know in Copa Libertadores that it was so difficult to win. It's so difficult, and not always the best win it. Sometimes it's the most competitive, and it's a lot of different grass, weather, and altitudes. We have a lot of adaptations on our game, and we're used to this kind of weather. And but Chelsea,
for me, I told Maresca 4 days without sleeping or sleeping really bad because when I watch his team playing, for me it's the most perfect playing, tactical playing in Europe, and he has all his solutions covered for the players, and the players understood really well his model of play, and it's so difficult to play against them. So that's our win huge. So I'm really happy. Do you think the South American team can win this competition? Anybody can win football. That's football. I wouldn't surprise. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigado. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Felipe, Larry Henry with The Athletic. Just wanted to talk about the collective unity in the group, right? The first half, Chelsea score, you guys have a good amount of chances that don't go your way. But the second half, you guys didn't give up, kept fighting, and then get the goals that eventually win the match. Can you just talk about just the group in general, and obviously the substitutes making a big difference off the bench? Thank you. Well, that's best part for the coach, right? You make substitutions, they go into the game and score goals and make assists. So that makes me really happy. But the thing that makes me most proud is that Wesley made a mistake, which I asked him to do it. I asked not just Wesley, but also the center backs and the midfielders to control all the balls, long balls, and we trained that. So he made a mistake, and he kept playing. He didn't stop playing. So that's the thing that makes me more proud today. So as a coach, I think nothing make me more happy than this. People who makes mistakes and don't feel the tensions of the game and just keep playing like it was a friendly. So that's my biggest achievement today. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida, parte da imprensa, por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite.
né, por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, eu imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso, isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos pro Tátira, ou quase empatamos com o Tátira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar, e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. É isso aí, nação. Tá aí a coletiva do técnico Felipe Luiz. Meu amigo, que jogaço do Mengão. Ó, tem aqui o pós-jogo do Mengão, é só você clicar, participe, assiste junto com a gente. Deixe nos comentários aí a sua análise, o que você achou da vitória do Mengão. Deixe seu like, daqui a pouquinho tem mais notícias do Mengão pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.